Fala pessoal, boa noite, boa noite. Tudo bom aí? Tudo tranquilo? Boa noite, professor. Vou compartilhar a tela aqui. Pessoal, antes da gente começar aí, hoje a gente vai finalizar, né, o nosso projeto lá de vendas, fazendo a última parte lá, que é a venda com vários produtos, que a gente começou a conversar lá na aula passada, né, na aula de segunda. Pergunta, quando vocês não têm aula de noite na sexta? Na semana? Eu só tenho aula segunda e quarta. Só segunda e quarta e o resto aí, pessoal? A gente não tem na quinta. Na quinta, que beleza. Quinta era o único dia que eu não gostaria. Porque quinta eu dou aula pro pessoal de BSI. Eu dou aula segunda, quarta e quinta de noite. Tá. Eu não tenho aula. Tá bem. Só segunda e quarta. A turma ela tá bem. É porque tem gente da Osório, gente da Ecoville também, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal. O que bem provavelmente vai acontecer é eu marcar essa reposição aí, ou a gente vai ter que fazer terça ou sexta, né? Porque são os dias que eu não tenho a aula. E aí eu vou deixar gravado tudo certinho, mas bem provavelmente eu marque na semana da apresentação do projeto, né? Então, aí quem não conseguir comparecer pode, não vai ter problema, porque pode vir nos outros dias apresentar e tudo mais, ok? Mas então mais para frente a gente combina certinho para repor essa aula, para obviamente não ficar faltando lá, beleza? Pessoal, então é o seguinte, a ideia da aula de hoje é a gente finalizar todo este projeto, ok? Então ainda faltam algumas coisas para a gente trabalhar, né, que é a parte que a gente estava conversando lá na aula passada, porque a nossa aplicação, por enquanto, ela está fazendo, agora ela está com erro, né, porque a gente modificou algumas coisinhas ali, se eu não me engano, dentro de venda, ou eu mudei, modifiquei para o que era. Então, a nossa classe ela não está permitindo ainda uma venda com vários produtos, né? E aí a gente já conversou na aula passada, já identificou os problemas que a gente tem, né? E aí agora a gente precisa alterar os nossos modelos para que a nossa aplicação ela consiga aceitar, né, dentro de uma venda vários produtos, cada um com a sua quantidade, cada um com o seu preço, né? E todas as questões ali que a gente já havia conversado na aula passada. Então, como eu sempre digo, né, pessoal, dentro de uma aplicação orientada a objetos, né, basicamente tudo aquilo que a gente consegue fazer nela é reflexo daquilo que foi modelado, né, que foi definido nas classes de modelo. Se a gente tem uma venda dessa forma aqui, a gente não consegue fazer uma venda com vários produtos, e é isso que a gente vai fazer. Então, modificando as classes de modelo, obviamente que a nossa aplicação ela vai parar de funcionar. Deixa eu fechar tudo aqui e deixar só esse aberto. Por quê? Cadê? Close. Aqui. Fechei todos. Por quê? Né? Porque aqui nas views, na parte do cadastro da venda, né, a gente estava pegando o cliente, pegando o vendedor e pegando um produto, então a gente vai ter que modificar isso daqui. Mas primeiro a gente vai começar então pelas classes de modelo, fazemos a alteração lá, aí conversamos sobre o que precisa ser feito aqui, e aí tudo que dependia na verdade da venda a gente vai precisar modificar. Então a gente altera as classes de modelo, vai precisar alterar a view do cadastro da venda, né? Fazendo isso, a nossa view que listava as vendas, antes só listava um produto, então a gente vai precisar aqui daí listar todos os produtos daquela determinada venda, e aí a gente consegue, né, pessoal, implementar a nossa última funcionalidade, que é basicamente a mesma coisa que isso daqui, né, uma listagem de vendas, né, mas daí a gente vai fazer a listagem das vendas filtrando por cliente, ok? E aí a gente fecha e bem provavelmente, pessoal, na aula de hoje a gente consiga fechar toda a nossa aplicação, ok? Aí qual é a ideia, né, pessoal? Fechando aqui na aula de hoje, hoje a gente vai com conteúdo, bem provavelmente até conseguir fechar isso daí, na aula de quarta-feira que vem, né, dessa quarta, na verdade, aí eu vou, né, apresentar o projeto para vocês, né, já vou publicar lá o documento com todas as especificações, e a aula de quarta a gente não vai ter conteúdo, vai servir para que eu
apresente o projeto para que vocês formem as equipes e que já na quarta comecem a trabalhar em cima do projeto, que, né, bem provavelmente vai ser ali formar a equipe, definir qual é o tema e começar a desenvolver um documento lá, pessoal, que é o documento que vocês vão precisar me entregar, que é onde vocês vão colocar qual é a ideia de vocês, o que vai ter de funcionalidade, o que não vai, e todas as questões, porque como o tema é livre, né, tirando um projeto de vendas, né, essa é a única coisa esse é o único tema que não é que eu não permito, né, porque se o cara for fazer um projeto de vendas, basicamente ele já tem aqui o que a gente está fazendo, né, então esse é o único impeditivo, pessoal, a única restrição para os temas, ok? E aí não adianta, professor, mas aqui a gente está fazendo um sistema de supermercado, eu vou fazer um sistema de venda de carro. É a mesma coisa, né, gente? Se eu cadastrar um carro ao invés de ficar cadastrando produtos ali, é exatamente igual. Então, só um projeto de vendas não dá. Qualquer outra coisa, eu quero fazer o projeto de vendas, mas quero fazer toda a parte de estoque. Beleza, quero fazer um projeto de vendas, mas gerenciando a parte dos usuários, de entrada e saída, né, a parte do ponto e tudo mais, ok. Mas só um sistema de vendas não dá, ok? Então, pessoal, na aula que vem, acredito que a gente consiga fechar hoje, aí a gente vai trabalhar só, né, o desenvolvimento do projeto, e aí eu vou tentar deixar em todas as aulas ali um tempinho para fazer o desenvolvimento do projeto lá. Beleza? Então, já vão pensando numa equipe, já vão pensando no tema, não se preocupem ainda com com o que precisa ser entregue, que daí na aula que vem eu apresento tudo certinho, a gente vai ter o tempo bem provavelmente inteiro disponível para fazer isso. Beleza? E aí, pessoal, né, na próxima semana a gente continua com este projeto aqui, só que trabalhando toda a parte de banco de dados. Beleza? Então a gente vai... na verdade, a gente não vai continuar nesse, né, logo na sequência, a gente vai criar um projeto separado para trabalhar banco de dados, e daí quando a gente vê tudo aquilo que precisa neste projeto separado, a gente pega tudo aquilo que a gente viu e transforma esse projeto aqui em banco, para daí entrar na parte visual, e aí a gente vai estar, né, pessoal, quase finalizando a nossa disciplina lá. Beleza? Então é mais ou menos por aí que a gente vai seguir, pessoal, nas nossas próximas aulas. Mas então vamos lá, pessoal. Como a gente havia comentado na aula passada, com a nossa classe de venda, né, eu tenho um atributo de cliente, eu tenho um atributo de vendedor e eu tenho um atributo de produto, né? Então o que a gente comentou lá é que se simplesmente a gente coloca uma lista aqui, né, claro que vai dar erro em tudo, porque a gente está mudando o tipo do atributo, e aqui está dando erro porque falta um using, né, o using do generic aqui do collections, só fazer aqui. Eu até conseguiria, dentro do objeto de venda, inserir vários produtos. Tá? A gente até consegue fazer isso, mas daí a gente não consegue fazer aquela questão que é, por exemplo, especificar para cada produto que está entrando naquela venda qual é a quantidade. Porque se aqui tem uma lista de produto e aqui tem um atributo de quantidade, pessoal, acho que tem algum microfone aberto que tá, volta e meia está fazendo um ruído. Se puder fechar ali, eu agradeço. Aí a gente não consegue, né, especificar qual é a quantidade daquele produto, né, daquele determinado produto ali, né? Então, vamos dizer que a gente colocou bolacha e quer levar 3, daí depois a gente tem lá, sei lá, macarrão e quer levar 10. Desta forma aqui, eu até conseguiria colocar todos esses produtos, mas eu não conseguiria especificar qual é a quantidade, né, daquele produto que a gente está levando. E por mais que a gente tenha dentro de produto, nós tenhamos ali, né, uma quantidade, é a quantidade atual, né, em estoque daquele produto e não a quantidade da venda. Então a gente tem esse problema, além de que é sempre muito importante, aqui a gente não vai criar essa funcionalidade de alterar o preço de um produto a partir do momento que ele já está cadastrado, né? Mas é muito importante que a gente também registre qual é o preço atual daquele produto no momento daquela venda, porque a gente sabe que cada produto, né, dentro de um e-commerce, ele pode sofrer alterações tanto para cima quanto para baixo, né? Então é sempre importante no momento da venda registrar também qual é o preço daquele produto.
E aí, pessoal, a gente não consegue fazer isso daqui, né? Toda essa ideia, né, é dentro somente da classe de venda. Então eu havia pedido para vocês pensarem nesse problema, né, e trazerem para a aula de hoje o mínimo, né, para que a gente continuasse, era essa solução pronta, mas só na parte dos modelos, as funcionalidades, né, todo o funcionamento a gente vai implementar hoje. E aí então, pessoal, vão comparando com aquilo que vocês, né, pensaram, né, como solução para esse problema, e caso tenha alguma dúvida, né, ou seja um pouquinho diferente do que vocês pensaram, me mande mensagem que a gente pode discutir aí sobre a situação, ok? Mas então aqui, pessoal, o que a gente vai precisar? Eu vou precisar de mais uma classe, ok? Mais uma classe de modelo. Então a gente tem ali por enquanto cliente, produto, venda e vendedor. E aí, pessoal, a gente vai precisar de uma classe. E essa classe ela vai funcionar. Se a gente fosse comparar, né, com um banco de dados, ela é uma classe como se fosse aquela classe, não é exatamente igual, mas tem uma ideia parecida, mas aquela classe não, aquela tabela de associação fraca quando você tem um muitos para muitos, né? Eu gosto de chamar, pessoal, este cara aqui de item venda, né, porque são os itens daquela venda, ok? E essa classe, né, de item venda, ela vai ficar entre a venda e o produto. Aí a gente tem o item de venda, seria como se fosse quase um N para N. Por quê? Porque agora na nossa venda, eu não tenho um produto como a gente tinha antes, e também não vou ter um item de venda. O que a gente vai ter? A gente não criou, né, não terminou lá de criar, mas a gente vai ter aqui, ó, uma lista de itens de venda. Ok? Aí a gente vai precisar dar um nome mais adequado para esse cara. Então aqui eu vou mudar para itens, né, da nossa venda, ou itens venda, o nome que vocês quiserem dar. E aí, obviamente, que aqui a gente também tem o problema, porque não existe mais aqui, né, o produto. Então a gente vai precisar aqui instanciar uma lista de itens de venda, que é o tipo do nosso atributo, né, da modificação que a gente fez aqui, ok? E aí, pessoal, o que acontece, né? Agora a gente vai ter dentro da nossa venda vários itens de venda, né? Só que a gente tem que pensar, obviamente, de forma individual e tentar imaginar como é que funcionaria cada item de venda, né? Então, indo lá para o item de venda, pergunto para vocês, dentro dessa classe que a gente acabou de criar, claro que a gente vai ter aqui os atributos. Qual seria o principal atributo do item de venda? Quem consegue me dizer aqui qual é o nosso principal atributo que compõe aqui um item de venda? Tá, o código de barras, mas veja que a gente não tem código de barras, né? A gente tem lá, até poderia ter, mas é uma informação que a gente não preenche. Mas o código de barras serviria para representar o quê? O produto, exatamente, né? Então o código de barras, quando a gente bate ali, é só um meio para que a gente consiga encontrar o produto, certo? Mas a gente não tem aqui na nossa aplicação, porque a nossa aplicação é um pouco mais simples, né? Ela é mais sucinta que, obviamente, uma aplicação que seria colocada em produção. Mas o principal atributo do item de venda, pessoal, se a gente for abrir lá, dá pra gente abrir aqui rapidinho, o submarino lá, onde eu sempre gosto de dar o exemplo aqui, ó. Vamos abrir o carrinho de compras, que já deve ter coisa lá, da aula anterior. E aí a gente tem que pensar, pessoal, que cada linha que a gente tem aqui no carrinho de compras, e a gente vai desenvolver depois lá na parte web um carrinho de compras, uma página principal, filtragem, todas essas questões muito próximas ao que a gente está vendo aqui, a gente vai desenvolver também, né? A gente tem que imaginar, ó, que o item de venda é uma linha dessa aqui, ó. É como se fosse uma linha dessa. Então aqui é um item de venda, aqui embaixo é um outro item de venda e aqui embaixo é um outro item de venda, ok? E a principal informação quando a gente olha aqui por um item dentro do carrinho é quem? O produto. Então eu consigo saber que este item, tudo isso daqui é um item,
tem, né, este produto aqui, ó, este cara aqui. Então, este cara, né, o principal atributo que a gente tem no item de venda é o próprio produto, ok? Então a gente vai ter lá um produto como sendo o atributo principal, e aí a gente já pode, né, por ter um relacionamento aqui, fazer aquela questão que a gente viu na aula passada, que é sempre que tivermos um relacionamento dentro da classe, no construtor da classe, a gente fazer a instância dele, para que a gente tenha o objeto apto para o uso, né? Senão a gente viu que pode estourar uma exceção, né? Porque não é porque a gente tem atributos relacionados dentro de uma classe que eles vão instanciar sozinho, né? Quando a gente instancia, por exemplo, um item de venda, se a gente não tem isso daqui, o produto ele fica nulo, e se a gente for tentar utilizar alguma coisa dentro dele, a gente não vai conseguir. Então o que a gente está fazendo aqui, né, pessoal, é criando esta linha, né? A ideia é que a gente crie com aquela classe de modelo essa linha. Então o que, que a gente tem? O produto, ok. O que mais que a gente vai colocar aqui? Aí sim a gente tem a quantidade, ok. E aí eu posso colocar aqui também o preço, por mais que, como eu disse, a gente não tenha uma funcionalidade para alterar o preço do produto, né? Se a gente tivesse, ia conseguir ver bem essa questão, né? Mas a gente pode registrar qual é o preço do produto, né? No momento em que a gente cria este objeto, né? No momento que a gente está registrando a venda, a gente pode deixar registrado qual era o preço do produto naquele momento. E se depois a gente tivesse uma funcionalidade para modificar isso daqui, né, o preço, né, do item de venda não seria modificado. Então, de uma forma simples, para manter o mesmo padrão, vamos colocar o datetime, que é o nosso criado em, que é o momento em que a gente está criando o objeto. Ok? Aí beleza. E aí pegamos aqui também, né, na construção do objeto, a data e a hora atual. Mas, pessoal, então o que a gente precisava de modelo, né, das nossas classes de modelo para resolver este problema, como eu disse, dá para a gente incluir muita coisa aqui dentro, mas isso já consegue resolver. Então a gente tem agora a nossa classe de vendas. A nossa classe de vendas, ela tem uma lista de itens, que a gente instancia aqui também, para deixar já este objeto pronto para a gente poder utilizar, ok? E este cara aqui, né, cada item dentro dessa lista, aí vai ter, né, qual é o seu produto. Então agora um item, ele tem qual é o produto daquele item, qual é a quantidade daquele item, e tendo o produto, daí sim a gente consegue saber se aqui tiver 10, por exemplo, que a gente vai levar 10 deste produto que está aqui, e qual é o preço atual e o criado, né, o momento que o objeto foi criado. Então agora sim, a gente já consegue, a partir dos nossos modelos, fazer com que uma venda agora ela tenha vários produtos, ok? E não é só para venda que isso acontece, né, pessoal? Sempre que houver a necessidade, né, da gente ter uma lista, como a gente tem aqui, só que para cada item dessa lista eu preciso de mais atributos para personalizar ali as informações, a gente não vai conseguir resolver sem que a gente crie uma outra classe, ok? Se a gente não criar uma outra classe para falar, ó, tá aqui o atributo que seja um produto, isso acontece para empréstimos, para várias coisas, ok? A gente não consegue fazer essa personalização que a gente está fazendo aqui, né? Definindo qual é a quantidade daquele produto, definindo qual é o preço, no momento que ele foi criado e todas as informações que são necessárias, beleza? Então é assim que ficaria, pessoal, os nossos modelos. A venda tendo uma lista de itens de venda, ok? E o nosso item de venda ele vai ser composto pelo produto, pela quantidade, pelo preço e pelo momento em que foi criado. É assim que ficaria a nossa classe de modelo, fora todas as outras coisas que a gente poderia colocar, mas para o nosso projeto isso daqui já resolve,
beleza? Aí qual que é a ideia, né, pessoal? Tendo aqui essa classe de modelo pronta, agora ela já atende a nossa situação, né, que é cadastrar uma venda com vários produtos. Agora a gente tem que fazer com que a nossa aplicação permita isso, porque agora os modelos já permitem, agora eu já consigo adicionar dentro de uma venda vários produtos. E aí a ideia, então, pessoal, é a seguinte: na nossa view de cadastro da venda, e aí o que eu recomendo, né? A gente vai fazer aqui o cadastro logo na sequência e depois vai ter o listar. Só que o nosso listar está dando um monte de problema porque a nossa classe de venda mudou. Então o que eu recomendo neste primeiro momento, pessoal? Para a gente conseguir testar a nossa aplicação, pega tudo que está aqui, ó, dentro do renderizar, né, da listagem, ó, vejo aqui que eu estou na listagem das vendas. Então pega tudo que está aqui por enquanto e comenta, deixa comentado lá, ok? Porque daí a gente consegue alterar o cadastro, fazer os testes. Claro que a gente não vai conseguir listar ainda, mas a gente consegue pelo menos colocar um breakpoint, né, lá no cadastro lá no DAO, né, no método de cadastrar, e consegue ver como é que a lista está ficando. Depois a gente vem para cá e tira o comentário e daí altera essa parte. O atalho para comentário, isso inclusive está aqui, não está? Tinha visto. Olha lá. O atalho para comentar, Ctrl mais K mais C. E para tirar o comentário, Ctrl KU. Beleza? E aí o seguinte, pessoal, então agora, daí eu já deixo ali no item de venda, mais um tempinho, mas eu já vou deixar um tempo para vocês desenvolverem essa parte, que é o quê? Aqui no cadastrar venda, parte do cliente continua igual, parte do vendedor continua igual, mas aqui, ó, esta parte aonde faz toda a questão do produto, aqui sim a gente vai precisar modificar algumas coisas, como por exemplo, eu até posso, né, deixar do jeito que está aqui, só que daí, e fazendo obviamente as devidas modificações, só que daí a gente continuaria aceitando uma venda com apenas um produto. Tudo bem que a gente tem o item, né, a lista de itens de venda, mas daí a gente colocaria somente um item lá dentro. Então qual que é a ideia aqui? A gente vai precisar de um laço de repetição. Quando entrar aqui, então, já vai entrar neste laço de repetição, onde a gente vai pedir para o usuário digitar o nome do produto, então continua sendo igual aqui. E aí, pessoal, a grande questão aqui é que a gente não vai mais criar um objeto só de produto, a gente tem que criar um objeto de item de venda, que vai ter um produto, para daí a gente pegar este item de venda e guardar ele dentro da nossa venda. Então, tudo isso daqui basicamente vai modificar, né, onde a gente vai precisar de um laço de repetição. Para cada vez que a gente passa no laço, a gente cria um item de venda, e aí a gente tem que se preocupar em criar um objeto desta classe aqui, com todas as informações, para a partir do momento que este objeto estiver pronto, a gente adicionar este objeto dentro da nossa venda, e dentro da nossa venda a gente já tem uma lista, né? Então a gente vai pegar o itens.add e vai colocar este cara ali dentro, ok? E aí, como está num laço de repetição, bem provavelmente a gente vai precisar perguntar aqui para o usuário se ele deseja adicionar mais um produto, e se desejar, pessoal, faz tudo isso novamente, né? Mas a partir do momento que a gente fez bonitinho aqui uma vez, está dentro de um laço de repetição, isso daí vai se repetir automaticamente. Quando o usuário não quiser mais adicionar, então vai sair do laço de repetição, e o que tem que ser feito fora do laço de repetição é a gravação, né, deste objeto dentro lá do VendaDAO. E aqui, pessoal, não vai mudar por enquanto, cadê o VendaDAO aqui? Aqui não vai mudar absolutamente nada. Antes a gente tinha uma venda com um produto, agora a gente tem uma venda com uma lista de itens, mas continua sendo um objeto de venda, então a gente continua adicionando do mesmo jeito que a gente adicionava antes. Claro que a listagem vai mudar lá na view, mas aqui também continua igual. Então o nosso DAO aqui, por enquanto não vai mudar nada. Depois vai ter uma verificaçãozinha que a gente vai ter que fazer, mas aqui não precisa mudar nada. Então, pessoal, eu vou deixar um tempinho
para que vocês modifiquem a nossa view de cadastrar a venda, para criar toda essa lógica, né? E aí a gente aceitar uma venda com vários itens. E cada item, né, sendo formado com o seu produto, a quantidade, o preço e tudo mais, beleza? Então vou deixar aqui, ó, pessoal, eu sei que vai demorar um pouquinho isso, e quando terminarem, né, essa parte, obviamente que já pode ir fazendo aqui a parte do listar venda, mas para testar, né, quando chegar aqui, ó, coloca um breakpoint aqui, né, vai chegar o objeto, passa o mouse em cima da lista de vendas aqui, ó, e vê se o objeto, né, a lista foi composta da maneira que você imaginava. Ok? Então vou deixar um tempinho, pessoal, pra gente, né, para vocês criarem isso daqui, uma meia hora, porque vai um tempinho bom aí para fazer isso, e daí eu volto na sequência às 8, claro que eu vou estar por aqui, quem precisar mandar mensagem só mandar, aí a gente volta e faz junto, para depois fazer a listagem e depois a listagem filtrada, e aí a gente fecha este projeto, beleza? Vou deixar aqui, ó, pessoal, na classe de item venda para quem precisar pegar. E aí o venda, né? O venda aqui, ó, só tem a lista de item. Dá pra gente deixar. Como é que eu dividi isso daqui? Tinha uma forma de dividir que é assim. Então tá lá. Aqui a gente tem do lado esquerdo o item e do lado direito, ó, a venda. Ok? Então vou deixar parado nessa tela aqui, pessoal. E quem precisar de alguma coisa nessa meia hora que a gente vai ter aí, é só me mandar mensagem. Beleza? Pessoal, vou sair aqui um minutinho só para atender um aluno. Daí eu já volto aqui, tá bom? Porque eu vou conversar por voz, mas eu tô aqui no Discord caso precise. Opa, boa noite, professor. Tudo bom? Tudo. Então, o que aconteceu foi o seguinte: na terça-feira eu caí de bicicleta e eu quebrei a clavícula. Eita. É um caso bem grave. Quebrei em 3 partes, tem um osso que saiu do lugar e eu vou ter que voltar no médico para fazer uma cirurgia daqui a 2 semanas. Ele, por enquanto, ficar em repouso quase absoluto, né? E tem essa questão da prova se aproximando e assim, eu não consigo digitar, não dá nem para ficar no computador assim. Não dá para ficar digitando código, né? Eu tô Sim. conseguindo ver as gravações das aulas, né? Só que para fazer o projeto, como é em grupo, né? O pessoal vai ter que ir digitando para mim, né? Aí tem que ver como é que vai ficar essa questão da defesa do código, da entrega do projeto. Então, cara, qual que é teu nome? Não é Joey, qual que é teu nome? Giovanni. Giovanni, beleza. Giovanni, cara, o que a gente pode fazer, você já tem uma equipe, já conversou com o pessoal e tudo mais? Já, a gente tá em 4, não sei se o senhor vai deixar fazer em 4 pessoas. Não, o máximo é 3. Isso para todas as 3. equipes, o máximo é 3, beleza? Mas o que pode ser feito, né? Você pode fazer com eles sem problema nenhum. Eu sei que eles vão ter que fazer, né, a escrita, toda essa parte lá por você, não tem problema nenhum. Mas a defesa ela tem que ser individual. Aí a minha pergunta é: você acha que até o final da nossa disciplina você já vai estar bem para fazer alguma atividade, alguma avaliação ou não? Então, o prazo que ele deu ali é uns 2 meses, mais ou menos, para recuperar os movimentos, poder voltar à atividade normal, né? Entendi. Mas dependendo, é que eu não consigo digitar nenhum código, cara, mas se for assim uma coisa que der para explicar, alguém mudar para mim, dependendo de como for feito, eu consigo fazer, entendeu? Na verdade, assim, a defesa do código é uma modificação naquilo que vocês já fizeram, né? Então, se tiver alguém que pode te auxiliar, ok, mas se você vê que também não é algo que dá para fazer, que, né, claro que quem vai te auxiliar tem que ter um pouquinho de conhecimento, de desenvolvimento e tudo mais para que você consiga fazer bem, a gente pode jogar essa avaliação mais para frente. A tua avaliação a gente pode fazer mais para frente, essa defesa. Então, assim, daria para você fazer em grupo e tudo mais, desenvolve, e aí a defesa a gente pode jogar mais lá para frente sem problema nenhum. Assim, vai ter a nota do projeto e mais a defesa seria uma outra nota para entrar como média final, é isso? Não, na verdade sim, né? Tudo é por competência, então o que acontece? E que vai entrar no teu caso agora, mas depois você pode resolver. Que vai ser o quê? Você vai receber as competências do grupo, né? Então são algumas competências que eu avalio e atribuo para a apresentação do grupo,
E outras competências elas vêm pela defesa individual. Então, que você receberia as competências do grupo, mas não receberia por enquanto as competências individuais. E aí você poderia fazer essa avaliação mais para frente, e daí eu atribuiria essas competências para você depois da defesa. Uhum. Acho que seria a melhor opção, assim, pelo menos para eu ter tempo de poder voltar a digitar, né? Não, E estudar o projeto, tudo, sim. e preparar o máximo possível, pelo menos. Não, para mim não tem problema, visto a tua condição aí e tudo mais, não tem problema. Se não, você teria que entrar daí teria que falar com a coordenadora, ou com o pessoal da secretaria lá para fazer aquele, acho que me fugiu o nome, mas é aquele atendimento especial que tem e tudo mais. Mas como você está conseguindo ver as aulas, né? Se fosse na faculdade, eu sei que ia ser mais complicado, aí com certeza você ia ter que entrar lá no atendimento especial. Mas agora, como você está conseguindo ver as aulas, né? Já tem uma equipe para o projeto, a gente pode jogar isso para frente sem problema nenhum. Pode ser, é porque por enquanto realmente não dá para editar, professor. Sim, eu só não. consigo ver as aulas, mas sem a prática é difícil, né? Porque Sim, a gente sim. não. Eu tava fazendo com as aulas, né? As aulas gravadas, os códigos, mas não adianta só eu pegar o do GitHub ali e assistir na aula, tem que praticar isso. Sim, isso tem que fazer, Esse né? é o meu medo, entendeu? De não Programar conseguir pegar o conhecimento. Exatamente. Programar aprender a programar é sempre fazendo, né? Dificilmente a gente consegue só lendo e trazendo os conteúdos. E a questão do grupo é que a gente sempre faz em 4, né? Teria que ficar 2 para cada lado e basicamente meu outro colega teria que digitar tudo. Entendeu? Ou trazer alguém para a equipe, né? De repente conseguir mais alguém, mais algum integrante, fazer em 3. Como a gente fica em 4, não seria bom deixar um outro sozinho, entendeu? Sim, não deixar esse sozinho, trazer, sei lá, alguém de fora para dentro para o projeto, mas essa questão de 3 alunos, essa tem que manter, porque 4 alunos é muita coisa, é muito aluno para o escopo, não é que é pequeno, mas para o tempo que a gente vai fazer e tudo mais, já é o tamanho ideal. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, quando eles forem apresentar, né, eu vou falar bem disso daí na aula de quarta-feira, quando eles forem apresentar, você vai, né, pelo menos, de repente você vai estar presente ali, e aí quando você estiver melhor, você me manda uma mensagem que a gente faz a avaliação em um momento um pouco mais para frente. Tranquilo, então. Valeu mesmo, beleza? professor. E aí, não, que isso, cara, melhore aí, né? Isso daí acontece. Eu já quebrei o cotovelo também e sei que não é um negócio muito legal. Você deve estar pior do que eu quando aconteceu, mas, cara, melhore a hora que você, né, estiver bem, daí você me manda uma mensagem e de repente, né, esperamos que não, mas qualquer coisa que vá acontecendo, aí vai me avisando só pra gente ficar ciente e de repente ver outras possibilidades. Beleza? Então. Valeu mesmo. Ok, isso. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Valeu. Tchau, tchau. Vamos lá então, pessoal. Saiu aí a venda com vários produtos. Vamos. Parte de modelo, então, pessoal, a gente já terminou. Agora não tem mais muito o que mudar aqui na modelagem. Estão me escutando aí, só para saber? Então, né? Câmbio? Sim, tô escutando. Então, beleza. Então, a parte de modelos basicamente fechou. A gente não vai precisar, né, mais alterar nada aqui. Né? Então, já temos os itens, a lista de item lá dentro da venda, né? Que a gente agora precisa fazer é alterar aqui o fluxo da nossa classe de visualização, que é o cadastrar, né, venda, onde a gente, ao entrar aqui na parte do produto, a gente buscava o produto, fazia tudo com o objeto de produto, né, e daí cadastrava a venda aqui. Então, o que a gente precisa fazer, pessoal, é basicamente pegar tudo isso daqui. Claro que vão haver modificações, mas é pegar tudo isso daqui e de uma forma simples jogar dentro de um laço de repetição, e daí a gente vai ter que ver o que precisa ser feito, ok? Eu não vou pegar e já jogar direto dentro de um laço para fazer parte a parte e trazendo pedaço a pedaço para dentro do nosso laço de repetição, mas já mostrei lá para vocês, né, pessoal? A gente tem um atalho aqui, ó, Ctrl+K+S,
que a gente, com um código selecionado, consegue escolher, ó, qual é a estrutura que vai ficar por fora daquele código. Então, poderia aqui, ó, selecionar o do, ó, e tudo isso daqui agora já está dentro do nosso laço de repetição. Ó. Deixa eu fechar aqui, ó. Ó, tudo aquilo lá já está dentro do nosso laço de repetição. Então, quando a gente tem, de repente, um código e aí percebeu que ele precisa ser inserido dentro de uma estrutura, né, um if, qualquer coisa ali que vocês queiram colocar, Ctrl+KS vai abrir aquela lista e você consegue jogar o código ali dentro sem precisar dar aquele Ctrl+X, né, e depois colar ali dentro. Mas aqui então, ó, pessoal, depois do vendedor, eu vou criar então um laço de repetição que vai ser o do. Por que eu vou utilizar o do, né, pessoal? Acho que todos os laços de repetições até funcionaria aqui, mas como a gente vai sempre, né, tem que haver pelo menos um produto dentro da venda, né, então o do a gente sempre entra fazendo para depois perguntar se vai querer adicionar mais um. Ok, então por isso que eu estou colocando o do, porque se fosse o while eu teria que verificar antes e tudo mais, né? Então aqui a gente começa fazendo e depois pergunta para o cara se ele quer continuar. E aí a gente já pode montar essa estrutura, né? Dá para a gente, inclusive, deixar comentado aqui. Na verdade nem precisa, né? Porque vai precisar porque tem o erro do produto, mas o que acontece aqui, né? Ele ficou com essa cor, né, pessoal, um pouco mais, ele ficou um pouco mais transparente. Porque do jeito que está aqui a nossa aplicação nunca vai chegar neste código, porque aqui não tem a condição ainda para que saia do laço de repetição. Então isso daqui a partir do momento que entrar aqui nunca mais vai sair, porque aqui a gente tem um enquanto verdadeiro, ok? Então por isso que ele fica um pouquinho mais apagado. Mas aqui, ó, eu já vou mostrar uma mensagem, console.writeLine. Vamos pular de linha aqui, isso vai ser o final da nossa, do processo de adição de produtos dentro da venda, né? Então, deseja adicionar mais produtos, né? Aí a gente pode colocar aqui, né, só para o cara saber o que ele precisa digitar, um S ou N e um ponto e vírgula aqui no final. Então vamos imaginar aqui, né, que depois de tudo que precisa ser feito, vai aparecer essa mensagem perguntando se a gente deseja adicionar mais produtos. Que eu acho interessante fazer também aqui, ó, né, sempre que entrar aqui, eu vou colocar um cabeçalho que vai ser o adicionar produtos, né, ou produto, porque a gente adiciona um por vez. E já posso até limpar aqui, para que toda aquela parte que ficou para trás aqui, né, do vendedor, do cliente e tudo mais, a gente limpe, né, só vai limpar a tela, o objeto continua do jeito que a gente adicionou ali, né, as informações que a gente já colocou dentro da venda, mas então a gente limpa, daí vai ter toda a parte do produto aqui no meio, de fazer tudo aquilo que precisa, e aí a gente pergunta se deseja adicionar mais produtos. Se o cara colocar o sim, faz tudo isso novamente, volta para o nosso laço de repetição. Se ele colocar não, simplesmente a gente para, né? O laço de repetição vai parar de ser executado, porque a condição vai ser falsa, e aí ele vai executar o que tem para baixo, né? Então aqui a gente precisa colocar a condição, pessoal, e como este cara, né, o que vai ser digitado ali, vai ser utilizado só para verificar se a gente vai continuar com isso daqui ou não, eu já vou colocar aqui direto, ó, o console.readline. Por quê? Porque isso daqui me retorna uma string. Aí eu não preciso guardar dentro de uma string para daí verificar se essa string é igual ou é diferente a alguma coisa. Então, se isso daqui retorna uma string e eu quero perguntar se é igual ou igual assim, a S, né? Beleza. Fechou. Então, o que voltar do teclado, eu já estou perguntando se é igual a sim, né, a S, na verdade, e S maiúsculo, né, a gente não está considerando aqui o S minúsculo, que eu poderia colocar aqui um toUpper. Cadê o to? Porque se eu digitar o S minúsculo, ele vai, né, colocar em maiúscula e aí vai comparar com o S maiúsculo. Então, neste caso, vai aceitar S maiúsculo e S minúsculo. E aí poderia colocar um ou aqui para perguntar se é igual a sim e tudo mais, mas
qualquer coisa que ele digite diferente de S vai parar, ok? A nossa aplicação. Então eu vou ler o que vem do teclado, coloco em letra maiúscula e pergunto se é igual a S. Isso daqui, pessoal, as versões mais antigas do Java não dava certo. Muita gente já teve problema comparando strings com igual a igual, né? E aí lá, geralmente a gente utilizava um ponto equals, que também existe aqui, mas também existe a possibilidade de a gente utilizar o operador igual a igual, tanto faz, ok? E aí, ó, vou comentar aqui embaixo tudo isso daqui, porque ainda não utilizamos, só para ver se isso daqui vai funcionar. Né, se ele vai limpar a tela, se vai ter um cabeçalho, se vai perguntar o sim ou não, né, e quando parar aqui a aplicação, né, e quando a gente colocar um N, ele sair do nosso cadastro da venda. Então, bem passo a passo, bem devagar, vou testar ali todas as coisas que a gente vai adicionando, e aí, ao final, a gente consegue construir todo este processo de venda. Então, vamos lá. Vamos rodar aqui, já vamos entrar direto na opção 7, porque a gente já tem a classe de inicialização dos dados. E aí a gente não precisa, né, mais gravar nada. A gente já consegue carregar a nossa aplicação com os dados lá dentro. Então vamos lá, na opção 7. Ó, o vendedor e o cliente. Estou com os mesmos CPFs ali. Ó, quando entrar ali, ele vai, né, agora limpar, né, a nossa tela. Entra ali no adicionar produto para não ficar muito poluído. Se eu colocar o sim, ele tem que mostrar isso daqui para mim de novo. Né? Então, se eu colocar ali, ó, o S ou S minúsculo, ó lá, voltou para cá. Qualquer coisa que eu digite, pessoal, diferente de S, né, ó, o N ou coloco não, ele vai sair, porque a única possibilidade que a gente está testando é o S minúsculo e o S maiúsculo. Então, se a gente colocar N, ele vai sair, ó, pressiono uma tecla para continuar e ele volta para o meu menu. Beleza. Então, aí a gente já consegue ver que o processo de repetição já está funcionando. A única coisa que a gente precisa fazer agora, então, é criar o item venda. Agora a gente não pode mais se preocupar só com o produto e sim com o item venda. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Se eu não vou mais trabalhar com o produto separadamente, isso daqui já vai entrar aqui para nós, ok? A gente já vai trazer para cima. Eu vou precisar lá em cima, pessoal, ó, de um objeto de item venda, que vai ser o nosso IV. Ok? Por quê? Porque eu vou buscar o produto? Vou. Mas eu vou ter que colocar ele dentro do item de venda. E aí o item de venda vai ser adicionado dentro da venda. Então, não dá mais só para trabalhar com o produto. Por quê? Se a gente for olhar lá na nossa venda, né, a nossa venda agora ela tem uma lista de itens de venda. Então, primeiro eu crio um objeto desse, que vai ser composto pelo produto, preço e quantidade, né? E aí eu adiciono ele aqui dentro, ok? Então vamos lá. Agora, já tem o nosso objeto aqui. Como este objeto vai ser adicionado, pessoal, dentro de uma lista, a gente não pode esquecer de instanciar este objeto toda vez que entrarmos no nosso laço de repetição, justamente porque a gente viu lá no começo, na primeira aula que a gente teve do projeto, que a gente adicionava lá os clientes, e se a gente não instanciava um objeto toda vez que entrava na opção do menu, lá na opção 1, ele replicava aqueles clientes que eram adicionados na lista, e aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, para cada vez que a gente adicionar um novo produto, nós iremos criar um novo item de venda. Né? Então, vai ser separado ali na memória um espacinho para este cara. Ok? Maravilha! Feito isso, agora a gente precisa aproveitar, né? Vai aproveitar isso daqui que tem, para guardar o objeto de produto dentro do item venda. Então agora, ó, não preciso mais deste comentário. E aí, ó, eu vou basicamente pegar toda esta parte aqui, ó. Vamos por partes e vamos trazer para cá. Então vamos tirar os comentários aqui.
Só um pouquinho. Aí. Droga. Tá, depois eu tiro o bookmark ali. Mas ok. Então eu preciso instanciar este cara aqui. Como é um produto também, né, pessoal? A gente vai instanciar este objeto também. Então instanciamos ele aqui em cima também. E aí vamos lá. Tá dando erro porque eu apertei. Eu já fiz isso uma vez e não lembro qual é o atalho que faz isso. Que pega tudo que está selecionado e coloca em letra minúscula. Por isso que está dando erro. Estava funcionando, mas o atalho que eu apertei eu não lembro qual é. E ele jogou tudo para a letra minúscula. Por isso que apresentou erro depois que eu tirei o comentário. Então, só vamos voltar aqui com os nomes corretos. Ok. E aí, beleza. Tá. Então tá lá, né? Apresentamos ali o cabeçalho. Pedimos para o usuário digitar qual é o nome do produto. Isso continua da mesma maneira. Beleza. Aqui sobrou. Esse cara, vamos tirar ali. Né? Fazemos a leitura do que vem do teclado. Guardamos dentro do atributo do nome. Fomos lá no DAO e buscamos. E aí a gente tem que verificar se o produto ele é diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, aí este objeto P, que antes estava indo para a venda, este objeto P ele vai fazer parte do nosso item de venda. Aí a gente pega o preço, coloca ali dentro também, pega a quantidade do usuário, e aí terminando de preencher todo este cara aqui, aí a gente vai adicionar, pessoal, este, né, item de venda dentro da venda. Então aqui, ó, agora eu vou pegar tudo isso daqui. Tudo bem que tem coisa aqui que ainda não está no lugar correto, a gente vai precisar tirar dali. Vamos apagar aqui esses espaços. Então após a gente, né, buscar o produto lá no DAO, a gente vai fazer aquela verificação que fazia antes. Ok? Então olha lá, ó. Buscamos lá no DAO, ou isso daqui vai estar preenchido, ou vai estar nulo. De acordo com o nosso método, é isso que ele faz. Se ele tiver nulo, ó, já vai cair aqui embaixo. Beleza? Produto não encontrado, legal. E ele vai perguntar se a gente quer adicionar mais produtos. Ok? Então aqui, ó, se eu comentar isso daqui por enquanto, aí, a gente vai, ó, vou testar aqui a parte do else, que é quando a gente tentar buscar um produto que não existe, beleza? Então, colocando ali um nome de um produto que não existe, ele vai cair aqui no else, mostrando a mensagem, vai sair do else e vai perguntar se eu desejo adicionar mais produtos, né? Então, dá pra gente já testar para ver se toda essa questão está funcionando. E depois a gente vai para a última parte, que é o que, né? A parte onde o produto existe, onde eu tenho que daí pedir a quantidade e todo o resto que a gente precisa fazer. Então aqui, ó, vamos colocar as informações. Ok, ó, produto que não existe, ó, produto não encontrado, beleza. Deseja adicionar mais produtos? Sim. Voltou, né? Voltou para o nosso laço de repetição. Digita um produto que não existe, ó, produto não encontrado. Se eu colocar assim, volta lá. Se eu colocar um bolacha, não vai acontecer nada, né? Porque ele entrou ali no nosso if, ele encontrou o produto. E aí agora a gente precisa terminar tudo isso daí. Ok? Então, ele, quando não encontra, já mostra a mensagem, volta para o nosso laço de repetição. E ok. Agora, vamos tirar o comentário disso. E o que a gente vai fazer, né? Quando a gente encontrava aqui o produto, a gente pegava este produto ó, e jogava direto dentro da venda. Mas agora a venda não tem mais produto e depois tem uma lista, né? Então, quem a gente vai colocar, né? O produto, ele vai... Ah, novamente, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. Aí, porque ele removeu as minúsculas. Depois tem que até ver qual atalho é esse que eu estou apertando e não estou vendo. Se alguém souber, pode me mandar também. Então agora, né, o produto ó, não vai fazer parte da venda. Né, não vai fazer parte da venda, vai fazer parte do item venda, que é o nosso objeto IV. O nosso objeto item venda, esse sim, tem o nosso atributo de produto. Então beleza. Então agora a gente vai trocar basicamente aqui o que era venda por item de venda. Então, ó, o IV
recebe o produto que foi buscado lá na nossa lista. Aí a gente vai pedir a quantidade, continua normal, né? Só que a quantidade que a gente está pedindo não é a quantidade e não está dando erro, significa que eu não removi, porque aqui a gente não tem mais quantidade dentro da venda, né? Então vamos voltar ali para o venda. Faltou remover um atributo. Vendo aqui, esqueci de remover essa quantidade, né? Essa quantidade não faz mais parte dessa, né, da venda, porque a quantidade está lá no item de venda, como a gente já tinha feito anteriormente, ok? Então só remover a quantidade lá da venda. Aí vamos lá, então a quantidade está no item de venda, ok? E aí, pessoal, o que falta preencher é no item de venda o preço, que é o que, né, pessoal? O preço do próprio produto, p.preço, que a gente joga ali dentro, ok? A gente está guardando também naquele item de venda qual é o preço do produto atualmente. E aí, pessoal, agora está quase pronto, né? Agora está quase pronto isso daqui. Mas o que falta aqui é que se a gente deixar desta forma, vejam que a gente vai cadastrar uma venda toda vez que adicionarmos o produto. Um produto dentro de uma venda. Isso não é correto, né? A gente tem que adicionar todos os produtos para depois mandar cadastrar essa venda. Então, ó, isso daqui, ela não vai, né? Isso daqui não faz mais parte deste if. Então, a gente só manda cadastrar a venda após terminarmos a adição de todos os produtos. E isso acontece, pessoal, fora do nosso laço de repetição. Então, ó, isso vem para cá. Ó, e aí a gente adiciona aqui, podemos até colocar um comentário, que é o cadastrar venda. A venda está sendo cadastrada neste momento aqui. Então, a partir do momento que o cara pressionou, né, o N ali e deu Enter, aí ele sai, aí o nosso objeto de venda já tem que estar completo, ele só vai ser cadastrado dentro do DAO e depois a gente tem uma mensagem ali. Mas o que falta agora para a gente finalizar é pegar este objeto de item venda que está recebendo todas as informações e colocar ele dentro da venda. E aí vejam, pessoal, que aqui é um pouquinho diferente daquilo que a gente veio fazendo até então. Porque basicamente todo o objeto que a gente criava antes, a gente tinha um DAO, e dentro desse DAO tinha uma lista e gravava este item de venda, os objetos dentro dessa lista. Mas a grande questão aqui, né, isso depende da forma que a gente está desenvolvendo, aqui a gente vai fazer assim, na parte web a gente vai fazer um pouquinho diferente, né, mas a grande questão aqui é que eu não posso, ou eu não deveria, né, cadastrar o item de venda num item de venda DAO. Por quê? Porque não faz sentido eu cadastrar um item de venda numa lista separada da própria venda, né? Então, neste caso aqui, o item de venda, pessoal, ele vai estar vinculado direto na venda. Então, aqui a gente não pega isso e cadastra num DAO. Porque se eu cadastro lá no DAO, como é que eu sei que esse cara faz parte de uma venda? Então, neste caso aqui, a gente vai pegar o nosso objeto venda. Dentro dele a gente tem o atributo itens. E este atributo ele é uma lista. Então eu não vou fazer ele receber um item de venda, porque senão ele vai falar, ó, aqui ó, eu estou tentando converter um item de venda, que é isso, para uma lista. Então se este cara é uma lista, a gente dá um ponto add para adicionar o item de venda dentro da nossa lista de itens. Agora sim a gente está colocando o item de venda dentro da nossa venda a partir da lista, né? Então, diferente de cliente, vendedor e produto, né? Um item de venda, pessoal, ele não existe sem a venda, ok? O item de venda só vai existir se uma venda existir, ok? E diferente, como eu disse ali, né? Cliente, produto e vendedor, eles existem em listas separadas, né? Sem que obrigatoriamente eu precise ter uma venda. Então, quando eu for
montar a minha venda, eu pego esses caras que já existem e coloco lá dentro. Mas o item de venda, pessoal, da forma que a gente está fazendo aqui, ele só vai existir se uma venda existir também, ok? E aí entra naquelas questões lá de relacionamentos, o que é uma composição, o que é uma agregação, né? Vejam que aqui a gente cria exatamente igual, né? Ó, aqui é um atributo de cliente, aqui de vendedor e aqui é uma lista. Mas a forma com que a gente programa faz com que esses caras ou sejam composição ou sejam agregação, que são relacionamentos que a gente acaba utilizando em orientação a objetos. Mas na próxima aula a gente vai conversar bem sobre essas questões de relacionamento. Mas então, ó, este cara aqui, ele faz parte da venda, do objeto da venda, e não é gravado num DAO separado. Por quê? Se eu gravo este cara aqui numa lista, que vai estar lá, por exemplo, num item venda DAO, como é que eu vou saber que este cara aqui, que está sendo gravado lá naquela lista separada, pertence a uma determinada venda? Não tem nada que ligue eles, né? A não ser quando eu adiciono o item da venda dentro da venda. Aí sim. E se por um acaso, pessoal, a gente apaga a venda, como eu disse para vocês, eu apago toda a lista de itens que tem dentro dela. Então, um item de venda só existe se a venda existir também. Se eu apagar a venda, o cliente continua existindo. Por quê? Porque ele está lá no DAO, bonitinho, guardado e tudo mais, ok? Então, a forma com que a gente programa, pessoal, faz com que este relacionamento acabe mudando um pouquinho. A gente utiliza eles da mesma forma, mas eles existindo ou não dentro da nossa aplicação vão fazer com que ele seja uma composição ou seja uma agregação, beleza? E aí, pessoal, agora está pronto. Essa parte aqui a gente fechou. Então a gente, quando entra no laje de repetição, cria novos objetos na memória, para que a gente não tenha aquela questão do apontamento para o mesmo endereço de memória, né? Vamos lá e pedimos o nome do objeto, buscamos esse cara lá no nosso DAO, verificamos o que retorna. Se voltar preenchido, né? Aí a gente coloca o produto que retornou lá da busca dentro do nosso item de venda, pedimos a quantidade, setamos o preço, né, dentro do item de venda, que é o preço do próprio produto, ok? E aí, com este objeto inteiro preenchido, que são esses 3 atributos, aí a gente faz com que ele faça parte da venda, ok? Se este cara aqui não existir, ele simplesmente cai aqui em produto não encontrado e pergunta se a gente deseja adicionar mais produtos. Se por um acaso eu não desejar mais adicionar nenhum produto, então ele vai sair do nosso laje de repetição e vai pegar, pessoal, e cadastrar a venda exatamente como fazia antes, tendo vários produtos ou como tinha anteriormente, que a gente só tinha um produto lá dentro, né? Mas no final a gente manda cadastrar uma venda e não importa como ela foi composta, a gente vai conseguir guardar ele dentro lá do DAO. Para a gente testar, vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar aqui um breakpoint, venda DAO. Vamos colocar um breakpoint aqui para que a gente consiga ver o objeto como vai chegar aqui e depois... Pessoal, abriu o microfone aí. E depois a gente vai verificar se a lista de vendas, né, também está tendo os objetos ali que a gente está guardando. Então vamos fazer um teste lá. E se der tudo certo, pessoal, daí a gente vai para a parte da listagem, né? Alterar aquela listagem que já tem e depois a gente só cria um método para fazer a filtragem, né? E aí o projeto ele vai estar completinho. Então vamos lá, direto na opção 7. Opa, digitei errado. Beleza, nome do produto, a gente só tem um. Vamos adicionar 5. Não estou fazendo a validação ainda para ver se tem em estoque, mas isso já dá para a gente incluir ali na sequência. Ó, ele não mostrou a mensagem de erro, então significa que ele adicionou. A gente até pode mostrar uma mensagem, se quiser, ali, né, que o produto foi adicionado. Senão a gente coloca mais uma vez aqui, ó, o sim. E vai adicionar o mesmo produto, porque a gente só tem esse. Até daria para a gente fazer uma verificação, de repente, se o produto já existe dentro da lista
que ele só adicione essa quantidade a mais, ok? Dentro da ideia aqui que a gente tem do nosso carrinho de compra, se por um acaso eu adicionar, né, pessoal, encontro este mouse aqui, ele já está no meu carrinho e eu mando adicionar, aqui ele vem com 2 daí, né, porque se tem um, ele vai adicionar 2. Se não, pessoal, né, por enquanto a gente vai adicionar, vai ter 2 itens com quantidades diferentes, por mais que o produto seja igual. Ó, adicionou lá, se eu colocar não aqui, ó, ele vai parar aqui no nosso breakpoint. Vamos olhar o objeto de vendas, ó, o nosso objeto de vendas agora, ó, tem o nosso cliente, tem o nosso vendedor, e aí tem os itens, ó, contagem igual a 2, então são 2 itens lá dentro. Ó, se eu abrir aqui ó, a opção, a posição 0 e a posição 1, abro a posição 0, e aí eu consigo ver ó, qual é o produto, ó, bolacha, parará, tem quantidade em estoque de 150, mas ele é um item, né? Então a gente está levando a 5 deste cara aqui a este preço e foi criado, né, nessa data. E a mesma coisa para a posição 1. Ó, agora eu consigo especificar para cada item qual é a quantidade e consigo também pegar qual é o preço atual. Se a gente mandar continuar aqui, deixa eu dar um F10. Aí ele vai voltar para cá, né? Porque ele voltou para onde foi chamado. Eu não sei se eu vou conseguir lá no Vendadal ver o vendas. Deixa eu ver aqui. Ele perdeu o foco, ele não vai conseguir mostrar, mas pessoal, ele adicionou, né? A gente só tinha a adição aqui. Dentro do vendas a gente vai ter já a adição deste cara, então a gente está conseguindo adicionar. E aí, pessoal, a gente, né, consegue adicionar. Ó, venda cadastrada com sucesso, ok. A gente consegue adicionar dentro da venda vários produtos, beleza? Feito isso daqui, como eu disse, a gente vai ter mais para frente uma outra rodada de refatoração no nosso código, onde a gente vai alterar mais algumas coisas. Por quê? Porque eu considero que esse cara aqui já está muito grande, né? Ó, o nosso renderizar aqui, ele vai da linha 9 até a linha 74. Então dá para a gente separar em pequenos pedacinhos isso daqui, né? Fazer só a parte do cliente, joga para um método, faz só a parte do vendedor, joga para um outro método, faz só a parte do produto, põe em outro método também, que vai ficar tudo aqui dentro, né? Todos dentro da classe cadastrar venda, ok? Mas dá para a gente separar, mas por enquanto dá para deixar assim também. Qual que é a ideia agora, né, pessoal? Feito isso, teriam duas coisas aqui que a gente tem que prestar atenção, que é a parte da quantidade, onde eu deveria fazer essa validação. Então, verificar se tem essa quantidade que realmente a gente está levando. Então, este é um ponto. E, pessoal, a gente tem um erro grave na nossa aplicação aqui, que como a gente não está validando a venda que chega, a gente vai ter essa situação. Mas são coisas que a gente vai resolver mais para frente, né? Mas já para a gente enxergar os problemas que a gente tem. Então, quando eu chego aqui ó, na parte do produto, vamos dizer aqui que eu digitei o nome de um produto que não existe. E aí eu vou dar um Enter. Produto não encontrado. Beleza. Olhando para isso daqui, o que vocês enxergam de problema agora? Qual é o problema que a gente pode ter neste momento? Se eu colocar N aqui, ele vai realizar uma venda sem produto, né? Porque ele passou por ali, eu não encontrei, beleza. E se eu colocar N, pessoal, ele vai cadastrar essa venda sem produto. Vai, por quê? Porque ele vai parar o nosso laço de repetição e na sequência do nosso laço de repetição a gente tem o cadastro da venda. Então, esta é uma outra situação que a gente teria para resolver. Então, no cadastrar venda, a gente até poderia alterar ele lá. Aí não daria mais para a gente resolver, né, com a função de flecha, mas a gente poderia verificar antes de cadastrar se tem itens ali dentro. Se tem, a gente, né, se a contagem dos itens for maior do que 0, cadastra. Se for igual a 0, a gente simplesmente diz que a venda não pode ser feita, porque, obviamente, não tem produtos. Então, temos esses dois problemas ainda, pessoal, na nossa aplicação, e a gente vai resolver mais para frente. O que realmente falta agora para a gente fechar, né, o nosso projeto são as duas listagens, ok? Então, vamos começar pela listagem que a gente já tem parcialmente pronta, que é onde a gente lista todo mundo, né, sem filtro nenhum. E depois a gente basicamente vai ter a mesma coisa aqui,
Só que daí lá no VendaDAO a gente vai precisar criar um método, né? Cadê aqui o VendaDAO? Que não vai ser esse daqui, que não vai ser o listar. Porque não faz sentido a gente jogar toda a lista de vendas lá para view, para lá fazer um if dentro dela e verificar se é daquele cliente, né? Então, imagine que a gente tem 10 mil vendas e quer mostrar duas, e daí tem que fazer tudo isso daí, não dá, né? Então a gente já joga, em algum momento, obviamente, isso tem que acontecer, mas obviamente que isso não acontece dentro da view, ok? Então, para a segunda venda, o que a gente precisa fazer depois é criar um método que filtra. Depois a gente pensa nisso, né? Vai ver como é que vai funcionar toda essa questão. Mas para agora, ó, a listagem que a gente tem já resolve. E aí, pessoal, o nosso listar venda, vou tirar agora o comentário aqui, ele vai ser alterado também um pouquinho. Por quê? A gente lista todas as vendas? Lista. Né? Tá dando erro em mais coisas aqui, mas depois a gente tá faltando os usings, quando a gente salva. A partir do momento, né, que ele percebe que os usings não estavam sendo mais utilizados, ele remove, ó, então por isso que está dando erro no console, no VendaDAO, a gente já importa lá, não tem problema. Mas o que acontece, né, pessoal? Agora, toda essa parte aqui, ó, fora o cliente e o vendedor, né, na verdade, a partir daqui, ó, tudo isso daqui vai precisar estar, pessoal, dentro de um outro laço de repetição. Por quê? Porque agora a gente tem uma lista de vendas e para cada venda a gente tem uma lista de itens. E aí não vai ter como a gente mostrar todas essas informações se a gente não tiver um for para as vendas e um for para os itens. Ok? Então o segundo for que vocês vão ter que fazer vai ser em cima deste objeto aqui, ó. Só vou dar um exemplo aqui, ó. Venda cadastrada, ponto. Ele tá dando. Deixa eu fazer os importes aqui, senão eu não consigo mostrar o exemplo. Vamos fazer aqui rapidinho. Ok. Claro que ele vai dar erro aqui embaixo, porque isso daqui realmente mudou. Mas o segundo for, né, o for interno que a gente vai precisar fazer, vai ser em cima deste cara aqui, ó. Venda cadastrada, ponto, itens. Então, é ali que a gente vai precisar fazer um segundo for para percorrer a lista de itens que está dentro da venda. Então agora a gente vai ter uma venda, né, que vai mostrar o cliente e o vendedor, e quando entrar nesta parte vai mostrar, né, a gente vai precisar de um outro for para mostrar todo mundo. Aí agora aqui a gente vai ter vários subtotais, né, porque a gente pode ter vários produtos, que vai ter um preço e uma quantidade. Aí a gente vai ter o total da venda, que a gente já estava calculando. Né? E agora o total da venda, né, vai ser diferente do total do item, porque a gente vai ter vários, né, totais para cada item dentro da venda, e depois a venda geral, como a gente já estava fazendo, beleza? Então, pessoal, 8h30 agora, né? Vamos fazer o intervalo ali, e aí na volta, né, já o tempo do intervalo que fica já é para ir realizando esse exercício. Na volta a gente altera isso daqui, ok? Faz essa listagem voltar a funcionar para uma venda com vários itens, e a gente fecha daí a aula de hoje fazendo a mesma coisa, só que para uma lista filtrada. E obviamente que, né, pessoal, se aqui a gente tem uma listagem de venda, na outra listagem também vai ser uma listagem de venda, só que uma listagem de venda filtrada. Então a gente não vai copiar e colar isso daqui para uma outra view. A gente pode, né, fazer o recebimento de um parâmetro aqui, ó, para ele fazer a listagem ou filtrada ou fazer a listagem de todas as vendas, mas, né, a gente vai aproveitar isso daqui para as duas situações, beleza? Então, pessoal, vamos fazer o intervalo ali. Na volta ali, 9 horas, a gente começa fazendo por isso daqui, depois faz a nossa listagem de vendas por cliente, ok? Quem precisar de alguma coisa, pessoal, manda mensagem aí, eu vou tomar uma água, mas daqui a pouco voltamos aqui. Vamos lá então, pessoal, vamos fechar aqui o projeto. Agora eu vou fazer ele até o final. Vamos fechar aqui a parte da listagem, que já está quase pronta, e daí a gente cria também o método que vai fazer a listagem com o filtro, e aí a gente fecha, pessoal, o conteúdo e o projeto. Por enquanto ainda temos algumas coisas para resolver, mas para essa primeira versão
já é o que a gente já está bem próximo do que a gente precisa. Então vamos lá, né? O que eu tinha dito aqui, né, pessoal, é que a gente vai precisar de um laço de repetição para, né, fazer aqui a listagem das vendas. Só que dentro de cada venda agora a gente tem mais uma lista. E se tivesse dentro dessa lista mais uma lista, não tem como a gente muito fugir de percorrer todas elas e mostrar as informações, né? Então aqui, ó, depois do cliente e do vendedor, né, a hora que vai entrar nos itens da venda, a gente vai precisar de um laço de repetição para percorrer os itens, né? Então, na verdade, a mensagem, né, fica em cima, porque senão toda hora ele vai para cada item mostrar a mensagem dos itens da venda. Então aqui a gente vai, né, criar um for each, e aí o nosso for each é de item venda. Vou dar um nome aqui, ó, de item cadastrado. E aonde que ele se encontra, né? Cadê a coleção? A coleção está dentro da venda cadastrada, ponto, e aí a gente tem os itens aqui, né? Então vejam, ó, tem um laço de repetição para percorrer as vendas, e aí quando chega nos itens da venda eu vou precisar de um outro laço de repetição. E basicamente, né, tudo isso daqui, né, vai entrar agora dentro deste for each aqui. Vamos precisar modificar algumas coisinhas, mas já temos quase tudo pronto. Então vou puxar para cá, ó. O total geral ele continua imprimindo fora deste for each aqui. Ok. E aí vamos lá, né? O que a gente estava, vamos relembrar o que a gente estava fazendo aqui, né? A gente mostrava, ó, o nome do produto. Então a gente não tem mais dentro da venda cadastrada o produto, a gente tem dentro do item, né? Então agora o item cadastrado, ponto produto, ponto nome, beleza? A mesma coisa vai acontecer para a gente calcular o total do item, né? Que vai estar dentro do item cadastrado e não mais venda cadastrada. E a quantidade também dentro de item cadastrado. Basicamente o que era venda cadastrada vai trocar para item e a gente vai precisar ajustar algumas coisinhas ali, né? Então, aqui embaixo onde a gente imprimia a conta, né, que era o preço vezes a quantidade igual ao total, vamos modificar aqui, que isso daqui vai estar dentro, ó, do item cadastrado, e a quantidade a mesma coisa. Tudo isso daqui é uma linha só, né? Tudo isso daqui a gente consegue colocar em uma linha só, mas para que caiba aqui na tela, eu fui quebrando em 3 linhas. Aí vamos lá, né? Ó, eu estou mostrando o total da venda, só que se eu mostrar agora o total da venda aqui dentro, pessoal, né? Se a gente mostrar o total da venda dentro deste for each, para cada item ele vai mostrar o total da venda. Então, esta parte aqui, ó, onde a gente mostra o total, o acúmulo pode deixar sendo feito aqui, né? Tem que ser feito aqui, na verdade, né? Então, a impressão, o acúmulo da venda total para o geral e aquela linha que a gente estava pulando ao final, que na verdade eu vou tirar ali, ó, vai vir para cá, ó. Vou tirar esse cara aqui porque dá para colocar um barra N aqui, né? Não faz sentido ter um carinha só para imprimir ali, sendo que a gente pode colocar um barra N, ok? E aí, pessoal, era este o ajuste que a gente precisava fazer, né? Vamos, obviamente, testar, mas dentro do nosso laço de repetição dos itens, a gente só faz o cálculo do subtotal de cada item, mostra ele, né, ali na tela, e depois acumula o total do item no total da venda. Então, para cada item que a gente for gerando ali, ele vai fazer o acúmulo no total da venda. Quando terminar de percorrer os itens, ele mostra o total da venda. Perfeito, é isso que a gente precisa. Ao final dos itens ter o total da venda. E aí a gente acumula, né, o total da venda com o total geral, que só vai ser mostrado aqui embaixo, né? Então, ao final de todas as vendas, aí sim a gente vai mostrar total geral. Dá para colocar um barra N aqui, para a gente pular de linha lá no final também. Mas aí sim, então a gente já tem agora a nossa lista funcionando com vários produtos, ok? E aqui em cima não precisa mudar nada, né? Aqui em cima pode deixar do jeito que estava. E basicamente tudo que a gente tinha foi para dentro desse segundo for each. E aonde era venda cadastrada, se tornou o item cadastrado, né? Porque agora a gente tem vários itens dentro da venda. E o nosso segundo for each
ele acontece em cima da lista de itens daquela venda atual que está sendo iterada, né, que está sendo percorrida ali no momento, beleza? Então vamos salvar aqui, pessoal. Não se preocupe também, essa parte aqui é só fazer alguns pequenos ajustes, depois eu deixo aqui e na sequência já vou fazer o commit, mas vamos testar isso daqui. Com duas vendas, vai ter o mesmo produto, mas não tem problema. E já é para a gente conseguir mostrar todas as informações ali. Então vamos lá, opção 7. As mesmas informações. Bolacha, essa primeira venda eu vou colocar com apenas um produto. Ó, não quero adicionar mais. N. Né, já dá inclusive para a gente fazer a listagem. Eu entrei no cadastrar, então vamos fazer o cadastro. E aí depois a gente lista. Ok, o mesmo produto. Opa, deu um produto não encontrado porque eu coloquei o O maiúsculo ali. Vamos adicionar o produto correto. De novo. Sei lá, quantidade de 10. Vamos adicionar mais um. Com a quantidade de 15. Então nessa venda tem dois produtos, na outra tinha só um. Vou dar um N aqui, ó, venda cadastrada com sucesso. Voltamos para cá, na opção 8. Aí a gente já tem que ter, ó, vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó, a primeira venda, o cliente, o vendedor, os itens da venda, ó, só o nome do produto e as multiplicações e o total da venda. Ok? Depois vem para a segunda venda, que já entra a segunda venda, ó. Né? Então aqui deu 18,75 porque só tinha o mesmo valor aqui, né? Aqui a gente tem dois produtos, ok? Ele mostra o valor aqui. E o 93,75 mais o 18,75 dá o total geral, né, de 112,50. E agora eu posso ter aqui diversas vendas que ele vai mostrar ali para nós, pessoal, todas as vendas, ok? Aí a gente já consegue listar, beleza? Dá para mudar o layout ali e tudo mais, mas é basicamente isso que a gente precisaria mostrar. Aqui eu não preciso pular de linha, porque eu já estou pulando de linha aqui, né? Então, não sei se perceberam ali, ele ficou com duas linhas, né? Dessa daqui e dessa que tinha aqui, então nem precisa pular de linha aqui, já estava certo, beleza? E aí, pessoal, tá pronto esse cara aqui também. O que a gente precisa fazer é a última opção, que é a nossa listagem, só que aí a gente vai pedir o CPF do cliente e vai listar apenas por aquele CPF, ok? Então, o que não dá, não é que não dá, né? O que a gente não precisa fazer é copiar e colar isso daqui, né? E daí chamar aqui um vendadal.listar por CPF, por cliente, né? E a gente tem uma view com exatamente o mesmo código quase, e o que muda é isso daqui. Então dá para a gente aproveitar este mesmo cara aqui para as duas questões, a gente já vai ver como. Mas a primeira questão que a gente tem que fazer, né, pessoal, é criar o método, né, lá no DAO que vai fazer a filtragem para nós de todas as vendas pelo CPF do cliente, né? Então a gente precisa deste método preparado para daí a gente fazer pequenas modificações aqui e no program para que a gente consiga aproveitar a mesma view, porque no final das contas é uma lista, né, é um for each de vendas que a gente está fazendo, não importa se é uma venda filtrada ou uma venda, né, com todas as informações, todas as vendas lá, mas o comportamento vai ser o mesmo. A única coisa que bem provavelmente numa opção tenha menos itens, na outra opção tenha mais itens, porque uma filtrada e a outra não, ok? Então vamos lá, pessoal, o que a gente precisa fazer é lá no VendaDAO, criar um método aqui para nós que vai fazer a listagem por cliente, né? Então vamos criar um método público estático que vai me retornar uma lista de venda. Vamos colocar aqui o nome de listar por cliente. Como o nome do parâmetro é o CPF, então já dá para a gente entender que para fazer essa listagem, e a gente está fazendo, né, a gente está no VendaDAO.
Então é uma listagem de venda por cliente, filtrando, né, do cliente o atributo, a gente está utilizando aqui o CPF, ok? E aí, pessoal, a gente vai fazer de uma forma bem tradicional, né, não vai utilizar, por enquanto, ainda nenhum recurso que a gente tem dentro do Generics ali, que são os recursos de link Lambda, que vai começar a partir da próxima aula. Quando a gente entrar em banco, a gente vai ver essa questão de link Lambda, né, que é uma forma um pouco mais fácil, não é mais fácil, mas um pouco mais sucinta de a gente fazer filtragem, busca e todas essas questões que a gente já fez aqui. Mas por enquanto vamos fechar com o que a gente já conhece, que é basicamente o que, né? Eu vou ter que percorrer a minha lista de venda. E aqui a gente tem então uma venda cadastrada. E aqui a gente percorre o vendas, né? A nossa lista que está lá em cima, ou se quisesse chamar o método listar aqui, ó, é a mesma coisa, né? Porque o listar retorna a nossa lista de vendas, então tanto faz chamar aqui direto a lista ou chamar o método que retorna a lista, como a gente está aqui dentro, os dois vão funcionar. A grande questão é que eu tenho que, ao percorrer cada item, verificar se dentro da venda que a gente está percorrendo, que é a nossa venda cadastrada, no cliente e do cliente no CPF, se ele é igual ao CPF que chega para nós como parâmetro. Ok? Então, de uma forma bem tradicional, aí, com as estruturas que a gente já conhece, de laços de repetição e if, a gente consegue resolver o problema. Vai ficar um pouquinho grande, mas a gente consegue fazer aqui a mesma coisa que faria lá com Lambda, que é o que a gente vai começar a ver nas próximas aulas, né? E o que a gente vai ver, não, por mais que a gente trabalhe em banco de dados, também é aplicável a qualquer tipo de lista que a gente tenha dentro do C#. Não precisa ser apenas com o banco, que é o que a gente vai trabalhar aí na sequência. Então, quando a gente encontrar aqui, né, pessoal, então essa venda cadastrada, né, tem um cliente e o cliente tem o CPF, e esse CPF é igual ao CPF que foi passado lá para nós para fazer essa filtragem, aí a gente precisa, pessoal, não vai ter como fugir muito de abastecer uma lista auxiliar desse jeito que a gente está fazendo, porque não adianta a gente retornar aqui o venda cadastrada. Por quê? Porque o venda cadastrada é um objeto de venda e o que a gente está dizendo aqui que este método retorna é uma lista já com todas as informações. Então, desse jeito aqui, se a gente trocasse aqui para venda, ele retornaria o primeiro que fosse encontrado ali na lista. Então, a gente vai precisar aqui, ó, pessoal, de uma lista auxiliar de vendas. E tomar o devido cuidado, pessoal, de que se você quiser declarar essa lista aqui em cima, né, junto com as vendas ali, né, com a nossa lista principal, não tem problema, contanto que ou você instancie essa lista toda vez que entrar aqui, né, ou limpe ela de alguma maneira. Por quê, pessoal? Porque se você declara aqui em cima, vamos dizer que minha lista está lá em cima, né, vai ter o privado, estático lá e tudo mais. Quando eu entro a primeira vez e ao encontrar uma venda, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar o AUX, ele não vai mostrar ali porque não está estático, depois eu... Mas eu vou adicionar o venda cadastrada ali dentro, né? O cara que bateu as informações, né? Aí o que acontece? Se eu só declaro esse cara aqui em cima, se eu entro uma primeira vez aqui, ele vai abastecer essa lista que está aqui. Se eu entro uma segunda vez aqui, essa lista já tem valores lá dentro. É como se eu estivesse acumulando, né? Que nem numa somatória lá, né? Então eu tenho que tomar o devido cuidado de que se quiser declarar aqui em cima, toda vez que a gente entrar aqui no método, ou eu limpo ou eu instancio a lista novamente. Então até dá para a gente deixar ela aqui, ó, privada e estática, deixar ela aqui em cima. Então a gente vai ter o nosso venda e o nosso auxiliar. Só que quando chegar aqui, né, eu posso limpar ela, né? Então a gente, ó, tem um método de limpeza, onde a gente limpa ela, ou daria também para instanciar ela aqui dentro, né? Instanciando a gente sabe que limpam seus valores, e aí a gente pode trabalhar com ela tendo a certeza que não vai ter nada ali dentro que não precise, né? Ou simplesmente dar um ponto clear ali
que todos os, né, vai manter a mesma lista que já estava lá criada em memória, mas todas os itens anteriores serão limpos ali naquele momento, ok? Então, tanto faz, só tomar o devido cuidado de limpar aqui no começo. Limpou, percorreu, quando encontrar, o que a gente faz? Adiciona este cara que bateu as informações dentro do auxiliar e, por fim, retorna, pessoal, a nossa lista auxiliar. Ok? Aí, beleza. Agora a gente já tem um método que vai fazer a listagem das vendas por cliente, comparando pelo CPF. A única coisa que a gente precisa fazer agora é descobrir uma maneira de tentar reaproveitar este cadastrar não, né? O listar vendas para as duas possibilidades, para a funcionalidade 8 e para a funcionalidade 9, beleza? Então vou deixar aqui, ó, pessoal, 2 minutinhos para quem precisar pegar aqui e estar acompanhando junto, e daí a gente já vai fazer as alterações necessárias para que a gente consiga aproveitar a mesma view para as duas situações, beleza? Professor, Diga. seria errado eu reutilizar o método listar para listar por cliente, tipo, por cliente, no caso também? É que, tipo, digamos, criar um método genérico, assim, de listar ali e usar, por exemplo, um parâmetro que não seja obrigatório, digamos. Tipo, se eu passar um parâmetro, ele me lista relacionado ao parâmetro, mas se eu não passar, ele lista todos. Entendi. Utilizar este mesmo método aqui com uma string que pode ser nula, alguma coisa assim? Aham. Não, dá para fazer também. Daí você tem um método, se passar alguma coisa ele retorna filtrado, senão ele vai retornar com todas as informações, sem problema nenhum. Tranquilo. Beleza? Essa questão ali, pessoal, depois a gente vai ver também, quando a gente entrar lá na parte web, que a gente pode ter parâmetros, né? E não só parâmetros, pode ter atributos, parâmetros, né? Variáveis, que a partir do momento que a gente coloca assim, ó, então vamos dizer que aqui no listar eu tenho uma string e ela é um CPF. Eu não consigo aqui, né? Na verdade, do outro jeito eu também não consigo, né? Mas quando a gente coloca esse ponto de interrogação aqui, né, se a gente passar o mouse agora em cima do CPF, deixa eu ver se ele vai mostrar ali, ó. Ele não mostra, né? Mas o que acontece? A gente pode, ao invés de passar uma string, eu digo que este cara aqui pode ser nulo também. Uma string por si só já pode ser nula, né? Então, para string, a gente nem precisaria, por exemplo, colocar esse ponto de interrogação. Mas existe, por exemplo, vamos dizer que aqui a gente tem um inteiro que, sei lá, vai ser o CPF. Um inteiro a gente não pode atribuir nulo para ele, não dá. A princípio a gente não consegue. Se a gente pegar aqui, ó, vou até tirar daqui. Vamos criar aqui, ó, um inteiro teste e eu faço esse cara receber nulo. Tá lá, ó, não posso. Ele fala que não pode converter ali, né, um nulo para o inteiro, porque, né, tem alguns tipos primitivos que não podem receber nulo. Se eu coloco string aqui, ó, a string pode, né, mas os números primitivos inteiros não podem, assim como, por exemplo, se fosse um datetime, tem que fazer o using dele aqui, né, ele também a princípio não deixa. Então tem alguns tipos primitivos que podem e alguns tipos primitivos que não podem ser nulos, ok? Na verdade, é só string que pode ser nula, né, assim que a gente precisa indicar. Mas aí existem situações, né, vamos voltar aqui para o inteiro, que ou eu quero alguma coisa ou eu quero que seja nulo. E aí eu posso indicar que este cara aqui pode ser nulo, colocando um ponto de interrogação na frente. Então agora ele é um tipo que pode ser nulo, ok? Dentro da nossa aplicação. E lá no desenvolvimento das aplicações web a gente vai utilizar bastante essa questão de poder vir um parâmetro ou preencher com nulo ali dentro. Porque muita gente acha que quando o inteiro ele não tem nada, ele é nulo. Não, ele começa sempre com 0. Então 0 é diferente de nulo. E a gente, quando tem essa situação, só colocar o ponto de interrogação na frente, que aí eu posso passar a informação nula para esse cara. Ok? Então vamos lá. Vamos fechar aqui, ó, pessoal. Agora a gente já tem o método da listagem por cliente. E agora a gente vai, né, chamar este cara na opção 9.
Ok? Então, como é que ficaria a ideia aqui, né? A primeira coisa é que no listar vendas, vejam que eu estou chamando direto do vendadal.listar. Então, o que eu vou fazer? No renderizar, eu digo que quem chamar este cara, vamos fazer o using do list ali, ó. Já era para ter, né? Não, não era porque eu estou chamando direto dos atributos. Ele vai receber uma lista de venda. Eu vou dar o nome aqui de vendas. Ok? Então, quando eu chamar o renderizar, e aí já vai dar problema para nós lá no program, lá no case 8, né? O que a gente vai fazer? Ó? Vai receber uma lista de vendas. Ok. Então, aqui, essa lista de vendas vai ser utilizada aqui no for each. Ó. Então, a gente não vai mais chamar lá direto do DAO. Aqui, troca para vendas. Aqui está pronto. Aqui a gente não precisa fazer mais nada, eu só troquei então o meu for each, que a gente chamava direto o método que listava todo mundo, para o parâmetro que a gente está recebendo aqui. Agora fica a critério, né, pessoal, de quem chama este cara passar esta informação, né, e aí na opção 9 a gente passa uma lista filtrada, na opção 8 a gente já chama o método que tinha antes, ok? Então, tudo bem que ali no program ele vai fugir um pouquinho do parâmetro, da ideia que a gente estava utilizando de não ter muita coisa, mas aí a gente consegue reutilizar este mesmo método para as duas situações. Então, vamos lá. Ó. Lá no program, e aí, ó, pessoal, uma das vantagens de a gente ter, isso aqui apareceu a partir do 2017, se eu não me engano, né? A gente pode clicar aqui, ó, e ir até onde está sendo chamado e a gente sabe que é no program. Ó. Então, se eu clicar aqui, ele vem aqui para o renderizar, que agora vai estar apresentando o erro, né? Por quê? Porque agora falta a lista. Como na opção 8 eu sei que é todo mundo, então aqui ó, eu só mando o nosso vendadal.listar. Pronto. Então agora a gente chama lá, a gente sabe que na opção 8 vai vir todo mundo, então pode deixar aqui fixo mesmo, a gente vai, né, simplesmente chamar ali o listar. Vai chegar aquela lista completa com todas as informações e lá na nossa view a gente já viu que está, né, já testou ali e viu que está funcionando. O que chegar ali vai ser filtrado, ok? Vai ser filtrado não, vai ser mostrado. E na opção 9, pessoal, o que a gente precisa fazer é antes, né, aqui de passar, só que agora a gente vai fazer o listar por cliente. A gente vai precisar, não vai ter como fugir muito disso, né? A gente vai precisar, pessoal, pedir o CPF aqui. Ah, professor, não poderia criar só uma página? Uma página não, né? Que se comporta como uma página, né? Mas uma classe só para fazer isso e deixar da mesma forma? Até poderia. Eu vou acabar fazendo aqui mesmo porque é bem pouca coisa que a gente vai precisar colocar aqui. Que é basicamente o quê? Quando o cara entrar no case 9... a gente vai precisar imprimir uma mensagem na tela pedindo para o cara digitar o CPF. Então, digite o CPF do cliente. Se você não quiser colocar aqui, não tem problema, mas tenta reaproveitar, né, o nosso listar vendas de alguma forma para não precisar copiar todo aquele código de listagem em outro lugar. Beleza, peço aqui a informação. Posso até fazer um console.clear aqui para ele limpar os dados, né? Limpar todo o menu que a gente está exibindo aqui. Ok, então dá para a gente fazer aqui um console.clear. Aí o que acontece? Imprimimos a mensagem. Vamos, né, precisar de uma string ali para guardar o CPF. Até nem precisaria, né? Mas vamos colocar aqui numa variável, aonde a gente lê a informação do teclado. Ponto e vírgula. Ok? E aí, pessoal, agora, né, a gente vai chamar o listar vendas, o renderizar do listar vendas, só que ao invés de passar o listar, a gente passa o listar por cliente, passando o CPF que foi lido ali, ó. E aí, beleza. Agora, pessoal, a gente tem, né, a mesma view, a mesma página sendo utilizada por duas situações diferentes. Ah, não gostou muito disso daqui? Beleza, dá pra gente chamar um renderizar, criar uma classe ali,
né, chamada listar por cliente, mas que só vai fazer isso daqui também, ok? Que só faz isso daqui para deixar mais separado, para de repente manter o mesmo padrão, que daí chama o listar vendas, né, o renderizar do listar vendas, que já vai fazer a listagem de qualquer lista de venda que chegar para ele, ok? Chegou ali, sendo filtrada ou não, ele vai, pessoal, filtrar para nós. Aqui eu vou deixar dessa forma mesmo, porque também não tem tanta coisa, e é uma classe de visualização, é uma classe de visualização, então não tem problema nenhum. A única coisa que vai fugir um pouquinho aqui da onde a gente só chamava os métodos. No mais, pessoal, deixa eu só fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar aqui no gerador de CPF, um CPF novo, senão não vamos ter como fazer. Tudo bem que vai mostrar ali, né? Mas vamos fazer com um CPF novo, só para a gente testar. Enquanto isso, vamos dando play aqui. Vou fazer uma venda com o CPF que já tem lá, né? Depois vou cadastrar um outro cliente e aí a gente faz uma segunda venda com este CPF e testa, listando todo mundo e depois filtrando pelos dois CPFs. Então, será que já apareceu aqui? Já. Vamos gerar um CPF. Vamos copiar lá. Vamos cadastrar aqui já o cliente, né? Então o cliente vai ser o Felipe. Vamos dar um Ctrl V aqui no CPF. Ó, cadastrou. E aí a gente vai fazer agora duas vendas, né? Na opção, cadê? Cadastrar venda, opção 7. Então vamos lá, ó, cliente novo. O CPF do vendedor tanto faz, né? Então aquele que já tem. Produto. Quantidade 15. Não vou adicionar mais ninguém, porque isso a gente já viu que está funcionando. Agora a gente só quer testar a filtragem. Beleza, se eu for já na opção... Ah, que legal, né? Eu só não coloquei a opção aqui na listagem, né? Mas a opção 9 ela já existe. Então aqui se eu for na 8, ó, já vai listar ali a do Felipe. Ok, então vamos fazer agora mais uma. Que é com o meu CPF. Bolacha, beleza, vamos colocar aqui 50. Não quero mais adicionar ninguém. Se eu for agora na opção 8, ó, tenho esta venda aqui que é a venda do Felipe e esta venda aqui que é a venda do Diogo, ok? Então mostra todo mundo que está lá, como a gente já tinha testado, calcula tudo certinho. Tá calculando certo? Tá, né? 187, não, tá certo. E agora a gente vai filtrar, né? Falta só colocar a opção de menu ali. Mas a gente já adicionou o case 9. Olha lá, ó. Pede o CPF do cliente. E acho que eu perdi o Ctrl V aqui. Vamos copiar de novo. Vamos colocar ali, ó, CPF do cliente. E aí ele trouxe, né, pessoal, só para nós. Dá para fazer um clear aqui em cima. Ou dá para pular uma linha aqui, né? Mas ele mostraria todas as vendas daquele cliente. Neste caso a gente só tem uma para cada um, né? Se eu testar aqui agora com o meu CPF, ele vai mostrar também aquela única venda, ok? Então pessoal, daí a gente agora já consegue filtrar, né, a nossa venda, e neste caso aqui a gente está fazendo a filtragem pelo, né, CPF do cliente. Para exercitar, né, pessoal, para fazer, eu sempre ia fazendo na faculdade e tudo mais, ia fazendo coisas um pouquinho diferentes daquilo que era apresentado, porque eu gostava de testar outras possibilidades. Mas, pessoal, o que poderia ficar para exercício, para quem quiser fazer aqui, são coisas bem simples, né? Principalmente lá no cadastro da venda. Fazer a validação, né, da quantidade que a gente está levando daquele produto. Então, se deste momento aqui, ao a gente ler a quantidade, né, daquele determinado produto e essa quantidade ela fosse, né, maior do que a gente tem em estoque, aí a gente não poder permitir isso daqui, então não adicionar, né, fazer essa validação. E a outra validação aqui no cadastro da venda, porque a gente viu que tem uma pequena falha. Se a gente, né, busca um produto que não existe e aí finaliza a venda, ele vai cadastrar uma venda, mas uma venda sem produto nenhum. Então são duas validaçõezinhas ali que a gente pode fazer para exercitar e ir trabalhando, beleza?
No mais, pessoal, a gente fecha então aqui a segunda versão do nosso projeto de vendas. Agora ele já tem quase tudo que está lá no documento. E ainda a gente vai trabalhar com esse cara, né, no decorrer aí da nossa disciplina, mas apenas na semana que vem agora, né? Na verdade, na semana que vem, na aula de segunda e quarta, a gente vai trabalhar a parte de banco em um projeto separado, justamente para ter um projeto só com banco de dados, sem regras de negócio, sem nada, e depois a gente vai aplicar, né, toda a parte de banco neste projeto aqui. Beleza? Pessoal, hoje pela primeira vez fechamos a aula um pouco mais cedo, mas quem quiser ficar aí, tirar dúvidas, conversar sobre o projeto, conversar sobre este projeto, sobre o próximo, quiser de repente já validar a ideia, fique à vontade, ok? Mas o conteúdo a gente fecha por aqui. Vou parar a gravação da aula, mas estarei aí até o horário que, né, a gente tem aí de aula. E na quarta-feira, no começo da aula, vou apresentar então o projeto para vocês, né? Postar lá o documento para depois vocês acessarem quando tiverem dúvidas. Mas daí a gente vai utilizar a aula de semana que vem só para vocês, né, criarem as equipes, pensarem no tema e como vocês precisam desenvolver um documento, né, que vocês vão me entregar, porque o tema é livre e obviamente eu não vou decorar todo mundo, né, o tema é de todo mundo, então vocês vão me entregar este documento na sequência, daí já fica para começar a desenvolver o documento e tudo mais, beleza? O que eu posso adiantar, né, pessoal? O que vai ter dentro deste documento, o que é necessário dentro deste documento, é um documento bem simples, não precisa ficar enchendo linguiça, nada. É um documento onde vai ter o que, pessoal? A ideia, né, descrita brevemente do projeto de vocês. Aí uma outra seção vai ser as funcionalidades do projeto de vocês. Então, por exemplo, que nem a gente está vendo aqui, ó. Vamos aqui sei lá, no program aqui, ó. Então o meu projeto vai ser de, sei lá, de biblioteca, né, explicar ali como é que vai funcionar, e ele vai ter essas funcionalidades aqui, ok? E uma terceira seção do documento é onde daí vocês explicam como é que cada funcionalidade vai funcionar, onde vão ter as regras de negócio e tudo mais, ok? Para que daí depois eu consiga ver e testar de acordo com o que estava no documento. E a quarta, pessoal, seção do documento, ela é opcional, que é o diagrama de classes, caso vocês queiram colocar. Na verdade, assim, o documento, pessoal, ele não vai valer nota, né, não vale competência nada, mas ele vai servir para que daí eu consiga, né, corrigir os trabalhos de vocês. Mas eu considero que essa quarta seção do documento, que é o diagrama de classes, vocês façam, porque quando eu for conversar com cada equipe, e eu vou tirar uma aula só para conversar com cada equipe e, né, entender bem o projeto, tirar dúvidas e tudo mais, eu consigo olhar o documento, o diagrama de classe de vocês e já consiga dizer, né, se vocês estão no caminho ou não estão no caminho daquilo que vocês estão tentando fazer. Então o diagrama de classe é muito mais ali para auxiliar vocês do que algo que depois realmente eu vá utilizar para corrigir. Então quem não quiser colocar, já acha que vai dar certo, sem problema nenhum. Quem quiser depois uma opinião minha, coloca o diagrama de classe. E o diagrama de classe, né, pessoal, só da parte dos modelos, né? O resto como eu sempre digo, é consequência do que vai ser feito ali nos modelos, ok? Vou postar já a aula de hoje, já vou subir ali, daqui a pouco já disponibilizo o link e já subo, pessoal, já coloco agora o projeto no Git, beleza? Já subo esta última versão do projeto lá no Git. Certo, pessoal? Então fechamos por aqui. Temos ainda mais uma hora aí aproximadamente. Se quiserem ficar aí, tirar dúvidas e conversando, estarei por aqui. Se não, pessoal, até quarta-feira e quarta teremos o projeto para trabalhar. Beleza? Beleza. Ei, professor, Diga. me tira uma dúvida. Nas próximas aulas, você falou que a gente vai ver uma parte web, né? E parte gráfica, interface gráfica, a gente também vai mexer? A parte web, ela vai ser no segundo bimestre. Segundo bimestre, depois da apresentação do projeto. Aí agora a gente vai ter banco, né? A parte de banco de dados. E depois de banco a gente vai ter a parte do WPF, que são os formulários e tudo mais, né? A aplicação que vocês vão desenvolver, ela não vai ser em console,
né? Toda essa base do console, obviamente que a gente vai utilizar, e basicamente a única coisa que muda são as views, né? Para os formulários, mas o projeto que vocês vão entregar vai ser com formulário, caixa de texto, botão, data grid para listar e todas essas questões, beleza? Mas depois de banco a gente já vai entrar na parte visual. E como eu disse lá na primeira aula, né, a parte visual, criar os formulários e manipular é a parte mais simples de todas, mais fácil de todas, beleza? Por isso que a gente vê ela mais para o final, depois de banco ainda. Certo? Vou parar aqui então a gravação, pessoal, mas continuarei por aqui. Quem precisar, manda mensagem aí que estaremos por aqui. Beleza, professor? Boa noite.